Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Victor Barussi. E eu me chamo Felipe Magliarelli. E hoje estamos aqui com a primeira convidada do canal, a doutora Jéssica Freitas. Oi pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje nós daremos algumas dicas sobre monografia. Hoje o vídeo é mais específico para os estudantes de Direito. E ela fez um top aí com umas dicas, uma listinha, e vai passar aí para vocês. Isso, gente, eu fiz umas dicas bem fáceis pra começar, assim, dar um norte pra vocês mesmo de como começar a monografia, porque essa é uma fase muito complicada. Nossa, você tá no meio de OAB, você tá no meio de monografia, a sua vida tá uma loucura, a gente entende, É a pior mas fase, né? não tem como. Mas é pra dar uma aliviada mesmo, pra vocês assistirem e falar, ai, vou tentar começar por aí. Nada formal, é só, Um bate-papo, são só algumas né? dicas. Umas dicas pra entre vocês amigos aí. Exatamente. Eu anotei algumas coisas, mas só pra dar uma direção mesmo de como a gente vai falando, tá bom? Mas enfim. Bom, o que eu queria começar falando é assim, sobre o tema. Eu sei que é difícil escolher o tema, a gente fica pesquisando, olhando no Google, falando, ai, que tema eu vou escolher. Mas assim, começa primeiro por uma coisa que você gosta, entendeu? Escolhe um tema, escolhe uma matéria e fala assim, ó, eu gosto de direito penal. Sim. Né? É um bom começo. Exatamente. Né? Ou depois algum tema que você trabalhe, alguma tem coisa mais afinidade. Se trabalhar com o tema e tiver mais afinidade com esse tema, é bem útil isso. Exatamente. E assim, não vai pra coisa que você não sabe, entendeu? Se você trabalha com penal, você gosta de penal, não vai escolher, sei lá, tributário. Você não vai Direito do conseguir. trabalho, né? Entendeu? Às vezes você não tem aquela afinidade com a matéria, não tem. Não fica vai mais sair. complicado, mais chato. Exatamente, você não vai conseguir fazer. Então vai por partes. Isso aí já é um bom caminho pra começar. É um bom começo. É um bom começo, exatamente. Bom, pra escolher o tema, saia do comum, né, gente? A gente sabe que tem que sair um pouco do batido. Porque você pode se enroscar lá na frente, principalmente na banca. Isso é o principal de falar, né? Porque vai ser fácil de pesquisar, você vai encontrar muita doutrina, você vai encontrar jurisprudência, mas... Eu acho que como é um tema muito comum, os orientadores já estão saturados de ouvir sobre o tema, já sabem de cor e salteado todas as perguntas que irão fazer, então isso pode complicar um pouquinho você na hora da apresentação. Na hora de fazer é fácil, né? Agora, para apresentar, os professores já sabem as perguntas que pegam ali. Então assim, se você gosta de um tema comum, por exemplo, vou dar um exemplo só, furto. Escolha uma parte do furto que seja mais específica, entendeu? Pra falar sobre aquilo, porque furto é muito genérico, você vai ter uma qualificadora, você vai ter muitas perguntas sobre aquele tema e você não vai conseguir abranger tudo, é muita Você coisa. vai ter que se destacar dos demais que também não falaram disso ou vão falar também. Sim, exatamente. Bom, eu, por exemplo, na minha monografia, eu escolhi um tema totalmente fora, né? Mas foi um tema que eu gostei muito de fazer. Foi difícil achar a matéria, só que quando eu achava, eu já conseguia desenvolver ela. Então, pra mim, foi muito fácil. O meu tema, por exemplo, foi a inelegibilidade como efeito da sentença condenatória criminal. Eu envolvi ali um pouco de direito penal, direito eleitoral, constitucional, e foi um tema muito legal. Eu saí bem do comum mesmo, muita gente não tinha ouvido falar sobre isso e fui muito bem na minha banca. Mas foi difícil chegar nesse tema? Foi muito difícil. Você pediu ajuda para alguém? Pedi ajuda. Não é aquele tema, né, que você fala, vou falar sobre isso. Não, É muita conversa, pesquisa, até você chegar eu demorei uns 2 meses para escolher meu tema. Não vou falar que foi, quero falar sobre isso. Não. Eu trabalhava no Tribunal de Justiça e conversando com o meu chefe ali, eu falei, eu preciso saber algum tema, preciso ter uma ideia. Ele foi me dando uma direção, se eu gostava de processo, se eu gostava do código, se eu gostava... Qual era a minha ideia, né, de falar. E aí ele foi me dando um norte, tanto que aí eu cheguei na inelegibilidade, porque era um tema que estava sendo muito falado na época também. E não tinha muito trabalho sobre isso, né. Então falando bem legal. sobre trabalho e pesquisa, na época que eu fui fazer a minha, eu fiquei em dúvida entre 2 temas. Era a Lei Ferrari, que é a lei sobre distribuição de carros e concessionários, e recuperação judicial. Eu sentei para conversar com o meu orientador, ele falou, Lei Ferrari é um tema legal, mas você não vai encontrar muito material sobre o assunto. Foi aí que eu desanimei de partir para recuperação judicial. E nisso, de afunilar o tema, eu falei sobre o princípio da preservação da empresa na recuperação judicial. Porque se você não afunila o tema, fica muito amplo. Vai dar 100 páginas do seu trabalho, vai ser cansativo na banca, explicação, tem que
não tem muita ideia do que vai perguntar, essas coisas. Quanto mais afunila, tem que pensar isso. Vai ser mais fácil você chegar nas possíveis perguntas e saber a resposta para elas. Sim. Acho que esse que é o mais importante. No meu tema eu fugi um pouco também do padrão, eu falei sobre o crime de desacato e a interferência na liberdade de expressão. Foi um tema assim, muito jurisprudencial. Na época saiu um julgado do STJ falando que o crime de desacato não podia mais prender, não era mais crime. Um recurso especial. Uma pesquisa bem vasta na área para poder entender. E o senhor chegou a mudar a decisão, então, né? Mudou o tema no meio. Não que mudou o tema, eu tive que fazer algumas alterações, porque logo depois saiu essa decisão, já tinha um mês começado a fazer o meu trabalho, e o STJ voltou atrás. Meu outro recurso especial, se eu não me engano, recurso especial, voltando que o desacato seria sim crime, poderia prender, e mudou um pouco o meu tema, porque no começo eu ia fazer só sobre esse julgado, aí eu tive que fazer uma comparação sobre os dois, o que foi melhor, teve mais assuntos para eu falar. E o legal é que você vai se adaptando, assim, gente. Então, se começa o tema e fala, não é bem isso, mas vai pesquisando, você vai se encontrando. Durante a pesquisa, você vai descobrindo novos não temas. precisa ter aquela cabeça, não é isso, é isso. Então. Não, você que nem sair novos julgados, você vai se adaptando. Por exemplo, no meu mesmo, eu estava falando sobre o princípio da preservação, mas no meio eu encontrei algumas matérias, alguns artigos falando sobre dualismo pendular. Que foi um diferencial legal, também no trabalho, exatamente. foi muito legal. E isso é uma dica para você atualizar essas pesquisas também. Durante o seu trabalho, atualize, porque se eu não tivesse atualizado, pesquisado mais sobre o tema... Ainda mais se você for começar assim, um bom tempo antes, como a gente aí chega na hora da apresentação, ai meu Deus. Nossa, mas mudou o entendimento, já não é mais isso. Aí você tá perdido. Se quando você for apresentar mudou naquele dia, nem que for pra pôr um anexo, põe pra mostrar que você isso tá... a gente já viu acontecer. Pra mostrar que você tá atualizado, que você tá querendo... Principalmente mesmo na época da nova lei trabalhista, isso mudou bastante. Meu trabalho tava no meio da eleição, né? Então, da eleição não, da escolha ali. A gente pensou em dar pra vocês umas sugestões de tema, assim, nada muito certo que seja isso, mas só pra dar uma ideia pra vocês mesmo, no norte. Eu, como gosto muito de direito penal, eu escolhi alguns temas que envolvem o direito penal. Então, por exemplo, eu pensei na ideia da tríplice responsabilidade nos crimes ambientais, especificamente para o direito penal, porque é uma área que o crime ambiental ele pode ser punido. É muito interessante se você for pesquisar isso mais a fundo, é uma área diferente. A outra coisa que eu pensei foi, por exemplo, se você for falar de prova, eu gosto da prova no direito penal. Escolha uma prova, então interceptação telefônica, por exemplo, uma coisa que é muito debatido, tem muita opinião se é legal, se não é legal. É bem interessante. Isso é bem legal de falar também. Então é isso que eu tô falando, vai afunilando o tema que vai ficar mais fácil para vocês. Vocês têm sugestões também? A minha é voltada para o direito empresarial, um tema que está muito em alta, aí, principalmente nesse ano de 2020, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, direito das startups, títulos de crédito, direito societário, tem diversos temas, né? Isso está sendo bem falado. Muito bem falado. Eu separei 3 temas aqui que não são interligados, mas estão na moda hoje em dia. Reprodução humana assistida, que não existe uma lei sobre isso, é só resolução. Está bem vago isso no Brasil. Os tipos de contratos de trabalho, que como mudou, agora existem diversos tipos de contrato de trabalho, cada um específico de um jeito. Uberização, eles estão falando. Isso, também é um tema legal. E crimes na internet, que tem já alguma regulamentação, mas é pouco falado hoje em dia. Falar um pouco até dessa área de internet, aquela coisa de deep web que está crescendo muito, o pessoal está falando sobre isso, como você pune alguém que posta vídeos enfim, né? A gente sabe como na Deep Web mesmo. Isso é bem falado, é um tema muito legal, que sai totalmente do comum, assim, você vai sofrer pra achar, mas vai valer a pena. Vai ter aquela certa dificuldade, mas vai valer a pena. Também, por exemplo, reprodução humana assistida, tem um tabu no tema, mas vai ser, eu tenho certeza que são bons temas. Em outros países, acho que até tem uma certa facilidade de você encontrar julgamentos, né? Pra fazer uma comparação, até uma pesquisa breve, assim,
Outra dica que eu tenho pra vocês, que foi como eu me organizei no meu trabalho, o meu orientador me deu essa dica, eu gostei, consegui me organizar dessa maneira, foi começar o meu trabalho pelo sumário. Porque a gente fala assim, como eu vou começar a escrever? Vou começar por onde? Bom, eu comecei pelo meu sumário, então eu falei, vou colocar um norte pra eu falar, é isso, vou seguir esses tópicos aqui e vou começar por ele. Então eu fui escrevendo a minha ideia, analisei diversas doutrinas, olhando o sumário das doutrinas. Dá pra ter uma base muito boa, com o próprio sumário deles mesmo. E fui por ele. Mas assim, não é uma coisa fixa aquilo, né? É só pra você... Durante o trabalho você muda diversas vezes. Gente. Eu cansei de contar às vezes. Exato. Então, e é bom pra você tomar cuidado também pra não se estender demais, né? Porque senão você vai indo longe, nossa, aí você... Aí na hora de explicar, não vai lembrar. Não lembra, até encontrar onde tá escrito. Então por mais que você tenha feito tudo, tem uma certa dificuldade. E assim, a ordem cronológica do sumário mesmo que eu digo. Então comece pelo aspecto geral, história do direito, sei lá, alguma coisa nesse sentido, pra depois você ir chegando no seu tema. Então, separa ali o que você gosta mais. Então, por exemplo, falando de provas, fala sobre as provas em geral, como surgiram tais provas, depois você vai pra sua prova específica ali e começa por aí. Eu fiz isso no meu também, eu coloquei os principais pontos e depois fui falando uns subtópicos ali pra... Ponto histórico, alguma observação mais importante. É que depende, quando você tem muito um conteúdo assim sobre o tema do seu trabalho, às vezes o histórico também nem precisa nem colocar, precisa, né? se o seu conteúdo tá vasto, nem precisa colocar, Não senão vai rolando. Injeção de linguiça. Não adianta fazer um trabalho de 150 páginas tem que ser objetivo. Exatamente. Vai te prejudicar. Bom, enfim, aí eu queria falar pra, assim, organizar o tempo de vocês, porque no começo é muito difícil você ter uma rotina, uma afinidade com o tema, você tá ainda aprendendo a gostar do tema. Nunca fez um trabalho Exatamente, desse nível. nunca começou por um trabalho. Eu já tinha feito a iniciação científica, mas... Você tinha uma certa facilidade. mas mesmo assim é difícil. Mas quem nunca sentou ali, não sabe por onde começar, mesmo você assistindo o vídeo com algumas dicas, na hora que você vai colocar a mão na massa ali, vê que vai ser complicado. Vai sentir algumas dificuldades. Então assim, entenda a sua rotina, sabe? Se você trabalha, dá um tempinho, pelo menos assim, 1 hora pra você olhar o livro, escrever alguma coisa. Se você não trabalha, poxa, dedica mais tempo do seu tempo pra monografia, é uma coisa legal, depois vai se tornar legal e vai valer a pena depois. Foi uma época cansativa. Eu lembro que eu acho que eu tava fazendo estágio ainda, eu saía do estágio, ia pra faculdade. E pra não perder muito tempo, porque eu queria entregar no primeiro prazo, eu ficava de madrugada escrevendo no final de semana. Louco, né? Mas assim, a sua tese pode virar uma tese de mestrado, pode ser publicada, você pode virar artigo, pode ser, Depende muito do seu intuito também, né? Às vezes você só quer entregar ali pra se livrar e pronto, tem muita gente. Cada um tem... Eu tava nessa fase, eu queria só me livrar. Acho que a maioria. Não, mas eu quero incentivar você. Faça um bom trabalho aí, com certeza. Participe de um concurso de monografia. Olha, gente, aí... Seu orientador vai te elogiar. Olha, falando em orientador, eu escolhi um professor na faculdade que era sobre o meu tema e que eu tinha muita afinidade com ele, eu conseguia trocar ideias fáceis com ele, a gente conseguia conversar sobre o tema facilmente. É sempre bom procurar um orientador que saiba muito também do assunto. E outra, procure, se você tem um professor já em mente, procure ele bem antes para conversar, porque às vezes ele pode não ter vaga, né? Aqueles professores concorridos que a turma inteira gosta. E aí você vai ficando pro final, e aí depois pra você escolher alguém que você tem afinidade vai ser difícil, a pessoa não vai saber tem uma sobre o segunda tema. opção. Exatamente. Bom, outra coisa pra você, que todo mundo fala, mas é sempre bom focar, sempre bom passar pra vocês, é assim, não começa pela introdução, gente. Às vezes você tá desesperado, você vai falar, eu vou começar pela introdução. Não começa pela introdução. Introdução é a conclusão, deixa pro final, porque aí você vai expor certinho o que você falou no seu trabalho, na ordem que você falou, porque senão vira uma bagunça aquela introdução. Na introdução, às vezes, faz um resumão sobre todos os temas que você tratou ali, né? E muitas vezes na banca, a gente não se engana. O pessoal que tá ali na banca, ele vai olhar a introdução e a conclusão.
pra ver se bate, pra ver se faz sentido. Muitas das vezes eles não têm tempo de ler o seu trabalho inteiro. Chega ali na hora pra poder dar nota pra você, pra ouvir seu trabalho. Ele vê ali na sua introdução, no seu sumário, algum tema polêmico, já deixa aqui. Já vai deixar gravado. Então isso é muito importante, assim. A introdução e a conclusão tem que ser bem feita, com paciência, olhando o seu trabalho, lembrando dele. Então, se for necessário, lê o trabalho de novo e faz a introdução. Depois que terminou o trabalho, lê tudo, ele vai separando, né? Fica tranquila. Né? Outra coisa é não vai formatando também. Deixa pro final. Não precisa formatar, parágrafo assim, por parágrafo. Exatamente. E não precisa pagar alguém pra formatar, tá, gente? Nossa, essa é a maior roubada que vocês vão cair. Mas... Eu já vi algumas situações que o pessoal pagou e na hora da banca, não é barato, e na hora da banca encontraram diversos erros. Hein? Exatamente. Nossa, é melhor você fazer com calma, você pegar alguma dica na internet. Nossa, e YouTube mesmo. E às vezes a própria faculdade disponibiliza um manual de formatação. Olhando mesmo a norma da BNT, tá tudo certinho como você faz, aí você procura no Word, no Google como fazer essa formatação. Dá pra fazer, mas tem que ter tempo. Tem que ser uma coisa pra pega o seu final de semana e formata pra ficar legal. Outra coisa que eu achava interessante colocar aqui pra vocês é assim, não copia as frases que vocês virem nas doutrinas. Eu sei que isso é comum, no desespero, você quer deixar bonita, você quer colocar palavras bonitas, mas não adianta, gente. Vocês vão ser pegos depois no plágio. No plágio, vai ser uma vergonha, gente. Não é legal, não façam isso. Tanto doutrina quanto o Google, internet, eles puxam tudo. Uma boa dica é baixar aquele programa Copy Spider, que você joga o documento Word nele e ele faz uma pesquisa online para ver se tem uma porcentagem de plágio. Né? Geralmente são 3% de plágio que a faculdade permite. Porque é citação de artigo, citação de algum doutrinador. O meu, como era mais jurisprudencial, passou um pouco, mas não teve problema nenhum. Mas não dá pra chegar a 10% de plágio. Copiado, frase, né? Sim, porque no próprio programa ele deixa grifado em vermelho as frases que for, né? E às vezes é jurisprudência, algum artigo, aí não faz muito sentido. E aí fica complicado. Então, assim, gostou da frase? Parafraseia ela e segue em frente, entendeu? Explica com as suas palavras, põe lá como tá no livro, entre parênteses, põe na bibliografia aquela pessoa que você citou, aquele site que você tirou aquele pensamento, pra realmente não cair no plágio, porque a gente viu muitos trabalhos caindo no plágio, não é aceito, não é isso que você pensa, não vai pegar, pega, gente, não adianta. Aí você perde o prazo, tem que, às vezes a pessoa tá no último semestre, tem que continuar pagando a mensalidade, matrícula. Isso é complicado. Então, cuidado com o plágio aí, tá? Bom, eu acho que basicamente é isso, né, que eu tinha pra falar. São só umas dicas rápidas pra vocês. Vamos falar sobre os livros, doutrinas. A doutrina, né, gente, peguem doutrinas boas, evitem tirar tudo de Google, de site, de, por exemplo, UOL, sei lá. Não é uma fonte tão boa pra vocês tirarem. É muito mais legal vocês terem doutrinas, jurisprudência, processos reais. Se tem um caso real no seu trabalho, cita ele, põe como anexo. Às vezes, dependendo do tema, você pega um processo mesmo, leia a inicial, assim você vai aprendendo todo o procedimento, como funciona. Vem o primeiro, por exemplo, na recuperação, vem um despacho, que defere ou indefere a recuperação. Então essas coisas você vai aprendendo. Se for um tema que saiu na mídia também, pode colocar alguma notícia de algum site, assim. Sim, não dá para abusar muito, mas pode colocar também. É bom falar sobre as referências também. Sim. Todas as referências de sites, livros. Sempre que você for ler algum livro, colocar alguma citação, alguma coisa, anote já para não esquecer. Sim. Inclusive tem uma universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, que ela tem um site, eu vou deixar na descrição. E você vai colocando todos os livros, todos os links, e depois você gera as referências e ela organiza em ordem alfabética. E do jeito que tem que colocar. Tudo conforme a BNT, facilita muito. Prático, isso me ajuda bastante. E assim, o que a gente estava falando ali, tudo que você puder colocar no seu trabalho para dar base para ele, para você deixar ele bem enxuto, bem certo mesmo,
coloca. Então, que nem ele falou das notícias, é legal pra você dar base no que você tá falando. Só cuidado Livros, com notícias. a atualidade dos livros, né? Exatamente. Ainda mais se for o Código de Processo livro muito antigo. Livros recentes, é uma jurisprudências atuais. Tem que, né, gente? Tem que ir deixando isso bem redondo mesmo pra não cair no... Quanto mais, melhor. É claro que tem gasta, querendo ou não, né? Mas às vezes tem a biblioteca da faculdade. O problema é que mas o problema é que em algumas faculdades os livros são bem antigos. É complicado, mas... E bem concorridos também. É verdade, nesses temas que o pessoal... Mas assim, pede pro chefe, pede pro pai, pede pra mãe, pede pra quem for, pra você ir dando um jeito. Se não pode usar muito livro, pega artigos legais de profissionais legais aí que vocês outras monografias também, pra você ter uma base, é bem legal. E a temida banca, né? Nossa, já sofreu tanto. Chegamos na banca. É o ponto que pega. Trabalho, você quer chorar na banca. Acho que é a hora do na barriga. Aí seus amigos vão lá te assistir, seus pais, seus irmãos. Todos vão assistir. Todo mundo assistir. Até aquela pessoa que você nem conversa nem aparece. Aparece pra ver. Vamos ver como que ele é. Vamos ver se ele vai se sair bem ou não. É assim. É verdade. E normalmente a banca, acredito que seja em todas as faculdades, né? Formada por seu orientador mais 2. Sim. E aí eles vão te fazer pergunta. O orientador, se for um orientador bem casca grossa, ele vai te fazer pergunta também. Então, não assim... Não costumam fazer, mas alguns fazem. E uma dica que eu dou pra banca é fazer um resumo do seu trabalho, das principais partes que você acredita que vão ser perguntadas. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz uma lista das possíveis perguntas. Grifa o seu trabalho, uma coisa bem legal. Outra dica também que você, por exemplo, se o seu tema for um pouco comum, assista a outras bancas, porque geralmente eles não fogem muito das perguntas, né? Verdade. Se for um tema parecido, acaba sendo a mesma coisa. O engraçado é quando ele faz alguma pergunta que o aluno não sabe, né? O pessoal costuma repetir o mesmo conceito. É muito bom. É muito bom. Mas é a hora do nervosismo, você esquece. Mas é assim, se você estudou seu trabalho, você vai saber responder. Se você realmente fez. Uma outra dica na hora da apresentação que eu fiz, e pra mim deu muito certo, eu listei os tópicos que eu iria falar, tipo uma introdução, falei sobre dualismo pendular, preservação, procedimento da recuperação judicial, separei em tópicos. Deixei na mesa na hora da apresentação, porque aí você vai batendo o olho e seguindo a ordem cronológica. Nada de ler, né? Só o nome, ó. Recuperação judicial, procedimento, ponto. Só pra você não perder a ordem, né? E outra coisa, nessa época, eu ficava, por exemplo, no meu quarto, eu colocava o celular pra gravar. E ia falando do tempo deu também, 12 né? minutos, não era 12, 15 minutos, por aí, não era? Acho que era 15. Por aí. No máximo. No máximo 15. Então eu gravei diversas vezes, aí você dá pra ter uma boa noção, dá. Melhora nisso, isso daqui é inútil falar, então tira, vai alterando. Apresente pros seus amigos também, porque querendo ou não, eles vão assistir. Então, eu apresentei pra eles apresentaram pra mim, a gente foi dando umas ideias ali pra cada um. Aquele dia, a sala lotada, foi no auditório ainda. É verdade, vocês foi no auditório. Mas é assim, gente, todo mundo vai passar por isso, a gente passou... Conseguiu ir bem na monografia, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Quando você passa agora dando dica, a gente tá te dando dica fácil, mas na hora é difícil, gente. Aquela sensação de alívio depois é impagável. Nossa, aí você vai curtir a vida que você fala, pronto, agora eu tô livre. Tirou um fardo das costas. Exatamente. Mas é uma fase que tem que passar. Tem que passar. Né? E depois que passa, você vai achar legal, aí você vai falar, vou fazer outra monografia. Mentira. É forçando, né? Não pode, né? Mas é isso, gente, que eu tinha a passar pra vocês. Acho que uma última dica interessante também é que não é o professor que faz o seu trabalho. Tem muita gente que perde o prazo esperando o professor passar o que você tem que fazer. É o contrário, você tem que fazer e entregar pro professor. Você tem que ter a proatividade, né? E ele vai falar se esse trabalho tá bom ou não. Isso. Não é você esperar, o professor não me fala o que eu tenho que fazer. Quero trocar de orientador, ele não me ajuda. Qualquer coisinha. Sim. E se o professor não te ajuda, gente, não se preocupa, vai trocar de orientador, entendeu? Essa é uma hora que você precisa de muita base, você precisa das dicas do seu orientador. Então, se ele não tá te dando a atenção que você precisa, porque às vezes a gente não precisa, a gente vai lá e consegue fazer o trabalho sozinho. Mas se você é uma pessoa que tem mais dificuldade
exige mais atenção, vai atrás mesmo, conversa com outro orientador, pede ajuda. Mas troca. Não deixa pra cima da hora também. Sim, porque aí você não vai conseguir terminar. Cada orientador tem o seu estilo, né? Por exemplo, o meu me deu uma abertura, eu apresentava, tá bom, você continua seguindo por aí, foi tranquilo. Mas aí vocês vão sentindo, e conforme vai fazendo o trabalho, e é uma coisa que vocês vão conseguir, gente. É legal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu passei. Não foram muitas, eu sei que o trabalho é muito extenso, é muito difícil falar sobre isso. Ainda mais numa fase que vocês estão muito cheios de coisa pra fazer, mas é só pra tentar dar uma facilitada aí, tirar o tabu da monografia. Contar um pouco também da nossa Contar um pouco da nossa experiência. E é isso, espero que vocês tenham gostado e espero ser convidado outras vezes aqui. Nós agradecemos a sua visita. E para quem quiser seguir nós nas redes sociais, o meu Instagram é @Felipe Magliarelli. O meu é @Victor Barussi. E o meu é Freitas Jéssica, com 2 A's no final. E é isso, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.